Antes disso, eu queria fazer uma brincadeira. Ah, tá. Tipo uma Marília Gabriela. Ah, sei. Só uma pergunta. Quem é Joana Helena? Ah, sei. Joana Helena Martini, com muita honra. É uma senhora de 82 anos e, deixa eu ver, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 82 anos e meio, justamente. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. E da minha infância eu não lembro muito não, sabe? Eu lembro a partir do nascimento da Célia. Da Cida eu não lembro nada, não sei porquê. Você vai pôr isso pra ela ouvir depois? Da Cida eu não lembro, da Célia eu lembro direitinho. Quando ela era nenezinha. E aí quando eu tinha 9 anos, a Célia tinha 2, a Cida 4. Meu pai não morreu. Mas eu até hoje eu lembro do meu pai. Com a gente, que ele era muito pai. Eu tinha meus cadernos, agora não tenho mais, que eu já fiz a faxina. Tudo etiquetado, ele escreve, punha etiqueta, ele escrevia o nome, sabe? Disso eu lembro de ficar assistindo novela sertaneja no rádio com ele. De antes eu não lembro nada, nada. Comecei, acho que, a viver a partir do dia que meu pai morreu. E a participar da luta da minha mãe, porque eu me sentia um pouco como responsável, entendeu? Porque eu era mais velha. Minha mãe foi uma mulher muito batalhadora, sabe? Ela trabalhou muito na vida. E ela nunca se queixou. Ela chegava do mercado, ia fazer as coisas que ela gostava de receber gente, fazia jantar. Que a casa dela vivia cheia de gente. Depois, quando eu mudei, que eu fui morar lá embaixo, foi na minha, né? Porque ela ainda trabalhava no mercado. Então tinha sempre muita gente em casa. E minha mãe fazia tudo que ela podia, nunca reclamou. Ela foi uma heroína. Foi uma infância feliz. Assim, na casa do meu avô,
lá na Ferreira de A Araújo. gente era muito família, todo domingo Ah, a gente se é. encontrava. Meus tios iam na casa da minha mãe, lá na Ferreira. E mesmo numa vila que a gente morava de menor ainda, lá na Lacerda Franco. Meus tios iam lá, daí eles começavam a cantar. Eles eram filhos de italiano, Vitório e Salvador. Eles iam cantar, daí os vizinhos, que a gente também morava numa vila, iam todos lá para assistir. Todo mundo cantava. O Vitório era barítono, né? Ele tinha uma voz linda. É. Muito linda. Meu avô cantava, Meu meu avô. Salvador cantava. Mas a gente não... Ah, era outra vida, era outro tempo. Era outro tempo. Aí de vez em quando saíam uns forrobodó, como eu te falei, a Cida e a Célia se pegavam. Eu que joguei a louça, vai você fazer isso agora, não vou, vai, não vou. E minha mãe sempre falava que o sono dela era sagrado. E depois do almoço ela ia tirar o cochilinho dela. Aí ela levantava raivosa com barulho e chinelada. Elas fugiam, né? Deixavam eu lá no lugar delas. Tava no pé, eu e a Célia. Pulava o muro. A gente tinha um quintalzinho pequenininho, é que nem uma área, né? As punha a cadeira, ia pro muro, pulava e ia pra casa da Laís. Ia pra casa da Laís lá. Como nós nos conhecemos, é que o meu pai, ele tinha feito 3 casas, pegado a minha casa na Rua Ferreira de Araújo. E ele colocou para alugar as casas. E uma das casas, quem alugou foi a dona Concheta, a mãe da Joana. Daí elas mudaram lá, moraram, não sei quantos anos vocês moraram. Moraram alguns anos lá. E daí começou a amizade, a nossa amizade. E outra coisa que a gente gostava também é a dona Judite, né, Joana? Nossa, a dona Quando a dona Judite estava na casa da dona Concheta, era uma delícia, ela ia. É uma graça, dona Judite. Puxa vida, muito simpática mesmo. A gente sente, né, Joana? Eu lembro de uma vez que estava eu, sua mãe e a dona Judite, elas começaram a colocar um CD não, um long play, de músicas italianas. A dona Judite, então, gente, ia traduzindo para mim. Eu lembro até a Fiore Fiorentino. Fiore, fiore, fiorellino. Daí ela contando assim, ia contando a história em português para mim. Gostoso. Está transmitindo diretamente da residência número 103 da Avenida Antônio Manuel A. Gonçalves, na casa da dona Judite Carretoni, comemorando hoje seu 89º aniversário. Em primeiro lugar, vamos entrevistar a dona Judite, aniversariante de hoje. Ô, câmara, faz favor, você está muito longe, o microfone não chega. Dona Judite, como é que se sente? Senhor, Tudo bem? me sinto muito bem. Eu tomei muito chope. Tomou muito chope? Mas só na sua idade não tem vergonha de tomar tanto chope não, assim? me faz bem. É por isso que vivo até agora. Então tá bem, tá ótimo. Então, tá. dona Judite. Obrigada, boa noite. Não fala que tomou chope. Não devia falar isso. Está entregando no ar. De sábado, às vezes a gente queria ir pro baile, então nós enchíamos bem o capelete e no dia seguinte estourava tudo. Minha mãe queria matar a gente, né? Mas foi muito gostoso. Sabe, a gente ficava conversando, viu, Tico? A gente ficava conversando na Avenida Ibirapuera 3, 4 horas da manhã com aquelas pessoas boas, né? Sabe o footing? Com bastante moço, é verdade. simpático. Na Rua Augusta. Footing. Os carros paravam, a gente ficava conversando. Um carro subindo e descendo. Então, nessa descida e subida, os carros tinha trânsito, parava, você ficava falando com o carro do lado. Gente. Mas era comum que ninguém de atrás buzinava nada. Deixava. Tudo concordava, porque era. E todo mundo ia pra isso, era pra conversar. Era pra conversar, Entendi. Na Avenida Ibirapuera também. Ah, na Avenida Ibirapuera, né? Que era também bastante Nossa, era comum, né? Augusta era famosíssima. Aí um dia estamos no sambão, eu, a Joana e a Cida. Ah, é o dia da morte da dona Alice. Aí, e o coisa, como chama? E o tio Vitório. E nós todos de casacão comprido, com sombrinha, porque tinha chovido, né? Deixamos ofuscada As bolsas. As bolsas e pusemos tudo com o tio Vitório lá numa mesa. Ele queria sair, nós fomos lá na frente do palco, lá, sei o que era. E largamos ele lá, e dançando, daqui a pouco, batia lá os bumbos, lá os negócios, como que chama? Os bumbum, né?
sobrinhas do tio Vitório. O que ele falava? Ele as aguarda na portaria. Nossa, ninguém se mexia. Então, falando, ninguém se mexe. Todo mundo Ninguém se mexe. E eu peguei e falei, nossa, o tio Vitório. Aí nesse instante a bateria começou. Tá, 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 tá. E o locutor, atenção, atenção. Sobrinhas do tio Vitório. Ele as aguarda na portaria. Assim tá, ninguém se mexe, hein? Ninguém se mexe. E eles assobiavam, sobrinhas do tio Vitório, sobrinhas do tio Vitório. A gente largou ele na mesa umas 2 ou 3 horas sozinho. Tadinho, judiação. E ele era careca, ficava jogando palitinho na cabeça dele, ele tava fulo da vida. Aí essa noite que ele dormiu na minha casa, eu tinha um sofá que ficava bem em frente à porta. Aí a Cida tinha ido dormir na minha casa. Ela tava de um dormir na casa do outro, né? Aí tocaram a campainha, era a empregada da minha mãe, a Cida que foi atender. E ela foi falar que a dona Alice tinha morrido. Aí a Cida ficou, meu tio no sofá, né? E ela com a porta aberta, tava um frio. E a Cida, mas ela morreu? Como que ela morreu? Mas ela morreu? Ela morreu? Mas como ela morreu? E é isso, mas ela morreu? Meu Deus! Meu tio deu um grito. A mulher morreu, entendeu? Morreu, fecha essa porra dessa porta! Ah, eu preciso contar um caso da minha história de lua de mel. Pode ir falando? Opa. Um dia nós fomos passar. Eu arrumei várias amigas lá que estavam em lua de mel. Uma delas se tornou minha comadre, que eu batizei a filha dela. Mas ela já tinha uma filha de 3 anos. Tinha um casal de Matão. Tinha um casal de... Ah, esqueci. Lá de Minas. E um outro casal que era de São Paulo. Nós ficamos amigos. E o meu compadre tinha uma Aero Willis. Não sei se você sabe o que é uma Aero Willis. É uma peruona. E o outro tinha um Fusquinha. Então a gente saía junto. Aí um dia nós resolvemos passar o dia na Ilha Bela. Fomos de balsa, né? Passamos o dia lá, torramos todo o dinheiro que levamos. Aí à noite a gente foi pra praia pra esperar o ferry-boat. Aí veio um aviso que ele não viria aquela noite. Senhor. E nós, de shortinho, dentro de um carro, um calor desgraçado, os pernilongos comendo a gente. Com a janela fechada não dava para ficar porque tinha muita gente no carro, né? Com a janela aberta os pernilongos matavam a gente. Aí um deles teve a ideia, vamos voltar para a cidade? A gente fala com o delegado, se ele vai com a gente no hotel, né? Fala quem nós somos e tal. Como se a gente era muito conhecido, né? E aí amanhã a gente vem pagar, né? Aí nós fomos na delegacia. Aí o delegado falou, olha, vocês querem saber? Nós temos celas aí tudo vazia e foram todas pintadas, o colchão é novo. Adivinha onde a gente dormiu? Mentira. Na delegacia, acho que por isso que meu casamento não deu certo. Aqui, dona Conchita, olha aqui, ó. Olha pra mim, Conchita. Olha o passarinho do Salvador, ó. Olha o passarinho. Era um pacifício a minha casa. Minha casa sempre foi uma casa de louco, entendeu? Era muito engraçado. Foi, apesar dos perrengues que a gente passou, nós fomos muito felizes, entende? Que não tinha essa de ficar só se lamentando, não. Era uma época em que as famílias se visitavam mais. A avó Judita estava sempre lá, Ah, é? né? Então, a tia Ida, a tia Anunciata,
que às vezes também passavam Tio por lá. Rafael, pintando a casa, pintando a casa. com os 3... Coitado de Rafael. A minha mãe contratava ele às vezes para pintar a casa da gente, né? E ele fazia lá um chapeuzinho de jornal, né? Uhum. Ele vivia com aquele chapeuzinho de jornal e não tinha essas bacias de hoje, que tem o negócio de você passar o rolo e tal. Então era aquelas bacias de ferro antiga. Ferro não, de latão. De alumínio. De alumínio, que usava para lavar roupa. Então ele jogava a tinta lá e a gente correndo no corredor, pisava na bacia, derrubava a bacia. Um dia derrubaram a bacia dele. Ele ficava puto, falava, eu não vou vir mais aqui, eu não vou mais pintar essa casa porra nenhuma, vou embora. Coitado, ele sofria na mão delas. Me viam, sei lá, era meio palhaço, meio brincava, e fazia tudo que eles queriam, fazia coisa de moleque, né? O Paulo. Tipo o quê? Por exemplo? Assustar o pessoal na rua. Não era só na rua que ele assustava o pessoal, né? Foi a própria aqui também. Assustava Até a história da boneca. A história da boneca é a seguinte, eu ficava lá, quando era tipo 10 horas, 10 e pouco, já ia embora. Só que antes de ir embora, eu ia na cama das meninas, das crianças. Na minha cama. Aliás, na cama da Joana, não na cama das crianças, na cama da Joana, e eu colocava uma boneca lá dormindo e ia embora. Aí quando ela ia, pode sair da minha cama. E aí quando eu ia lá na sala, contava 1, 2, 3. Aí começava a gritar, por que tá dormindo lá? Sabe uma boneca que tinha aquelas cabeleiras assim? Qual que boneca Ele que pôs era? aquelas mãezinhas que tinha antigamente. Grandona, boneca grande. Aí ele cobria a boneca até aqui. E eu fui pro banheiro, eu vi alguém deitado na minha cama, eu falei, pode ir saindo que eu já vou deitar. Saí do banheiro, ele continuava na cama. Eu falei, pode sair daí. E fui na sala. Contei 1, 2, 3. Aí eu comecei a gritar. Socorro, tem alguém aqui em casa. E a vez que você deixou o par de sapato na cortina? Na cortina eu colocava o par de sapato e aí colocava o cabo da vassoura assim, para a cortina ficar volume, né? Sapato de homem. Sapato de homem. Aí era outro susto também. Nossa, aquele dia eu corri pra rua. O Zé era filha da mãe, você não sabe o que ele fazia. Oi! Ai, que bonitinho. Ai, festival. Menino risonho, eu nunca vi uma criança tão risonha como ele. Ai, que lindo! Para a participação especial no vídeo. Oi! Que coisa mais bonita! Engraçado, né, Tico? Você fazia aquelas... Falando que você é parecido com ele é parecido com você. E eu não acreditava, né? Não, mas você fez uma montagem. Eu vi por causa do bercinho dele. Da almofada do berço. Eu falei, isso aqui é do Gabriel, não é Tico. Né? Teu tio é mentiroso. É igual a tua avó. A tua avó que era mentirosa. Eu gostava de pregar peça. Minha mãe que falava, a Célia é mentirosa. Nossa, ela assustava os outros. Tem a minha avó Judite. Eles se deram bem, né? Os dois assustando. Os dois engraçadinhos que gostavam delas. Ela escondia a dentadura da minha avó Judite. Sabe, coitadinha da velhinha. E ele ajudava a Célia a esconder. A gente escondia. Ela deixava no copinho. Aí a gente tirava, punha outro. A gente não pegava, né? Aí a gente punha outro copinho vazio e escondia o outro copinho dela. Depois ela ficava brava? Nossa, você nem imagina. Quer dizer, brava não. Ela ficava apavorada, né, coitadinha? Ela precisava da dentadura. E ela morou na Vila Mariana, na Luiz Góes, né? Aqui perto.
E ela é a única da família que tinha telefone. Aí a tua mãe ia lá no queijeiro, que era do lado da banca, da avó. Todo dia, na hora do almoço, que ela sabia que a velhinha estava ocupada fazendo comida, ela ligava para dona Judite. Aí ela perguntava, quem fala? Aí um dia, acho que a avó Judite estava meio nervosa. Falou, é o padre de la Penha. Desligou o telefone. E do tua mãe era triste, você nem sabe. Deixa eu tomar. Vai, gira pra lá você, ó. Mas só sou eu que não quero sair, né, dona? Ô, Jona, tem uma cena tá magra tão bonita. Esse café sai ou não sai hoje? Será que minha mãe já caprichou? Ah, Lilicô! Porque ela foi mal. Ah, eles foram maus com ela. A Gay o Paulo. Foi a ideia do Paulo. A gay no Paulo, mas ela ia em todas do Paulo, você percebeu, né? É assim, a gente era internacionalmente conhecidos como os irmãos terríveis. Ninguém queria a gente ao mesmo tempo. Vocês dois. Vocês dois, né? Eu Tinham não. que separar. Se a gente ia na casa, não podia ir na mesma casa junto, né? Porque a gente se matava. Aí a tia Anunciata, coitadinha, a gente tava sem empregada, não lembro o que aconteceu, alguém se demitiu. E ela veio cuidar da gente. Aí o Paulo teve, vamos fingir que você me dá um tiro e eu morro? Olha as ideias, né? Aí eu falei, tá bom. Passaram ketchup, né? Aí a ideia era a seguinte, a espingardinha tá sem chumbinho, né? Mas ainda fazia o barulho. A gente ia, tipo assim, fingir que tava brigando. E aí eu ia atirar nele, ele ia pôr ketchup embaixo da camiseta. E a hora que eu tirasse nele, ele ia espirrar sangue, né? Aí a gente começou, para, Paulo, não sei o que, vou te matar. Aí a gente foi na cozinha brigando e minha tia Anunciada falando, para com isso, pelo amor de Deus, vou chamar sua mãe, o que vocês estão fazendo, não sei o que lá. Aí eu, atirei ele, e caí no chão. Nossa, a tia Anunciada quase teve um ataque do coração. Você matou seu irmão! O que eu vou falar pra sua mãe? Meu Deus, Paulo! E o Paulo lá fingindo que tava morto. Nossa, coitadinha. Aí não aguentou, começou a dar risada. Aí ela foi embora naquele dia mesmo. Ela arrumou as coisas dela, foi embora. Não quis nem saber das crianças bonzinhas. Coitadinha. Ela foi embora. Ela nunca mais voltou pra tomar conta da gente. Não Nunca era mais. louca, né? Tá vendo? A gente era santo. Vai, olha eu aqui, seu valor. Faz um pouquinho do Depois que os meus pais se separaram, eu fiquei o único homem entre 7 mulheres. Todos os dias da minha vida até os 16 anos. Então era a minha mãe, a Mônica, a Andréia, do lado a avó, a tia Célia, a tia Cida e a nossa empregada, quando não tinha empregado da avó. Então era só eu de homem. A gente não passava muitas horas na escola, né? Era sempre meio período, o resto do dia passava em casa. Você passava talvez 4, 5 horas fora de casa, o resto você passava em casa. Então é onde você fazia as artes, né? Então eu lembro de tentar cortar o cabelo da Mônica, por exemplo. Tentar não, você cortou. Cortar. Eu lembro de tentar operar o olho dela. Com a chave de fenda. Com a chave de fenda. Essas artes eu tinha que achar jeito de me entreter sozinho, né? Porque a Mônica e a Andréa ficavam brincando com as bonecas dela. Às vezes eu trazia ela para as minhas coisas, né? Que foi até quando o teu pai tomou uma espingardinha de chumbo que meu pai tinha me dado, porque eu fazia treinamento militar no quintal. Então eu ficava dentro do quarto da empregada, tinha um buraco na janela, eu punha a espingarda do lado de fora assim. E a Mônica corria e eu tinha que acertar ela enquanto ela corresse. Aí vinha a Andréia. Elas punham um monte de casaco, punham um capacete e ficavam correndo na frente das viagens de chumbo. Aí de vez em quando eu recebia umas ligações a cobrar de orelhão. Era a Andréia. Mãe, o Paulo me trancou na rua, não quer abrir a porta. Sabe que eu me sentia? Ele fazia isso. Sentada numa vassoura, voando que nem uma bruxa, assim, chegando em casa e apertando o pescoço deles. Assim. Ele arrastava eu e a Mônica pra fora de casa, né, Mônica? Uhum. E Fechava fechava a porta e a gente ficava na rua.
Não deixava a gente entrar. Ou a gente ou ia chamar, cobrar do orelhão, ou ia no Augusto. Ligar pra ela. Mãe, Paulo trancou a gente pra E fora. o telefone direto ficava na mesa de uma outra secretária, né? Que era minha amiguinha, a Ana. Aí ela só fazia assim pra mim, ó. O telefone. Que eram eles. Tá saindo legal aí? Não tá saindo minha barriga, né? Tá bom assim, Zé? Ela sempre foi independente, ela sempre foi tipo uma pessoa que nunca seguiu ninguém, nunca, né, não teve essas coisas. Ela brigava quando tinha que brigar com o povo. Ela gosta de brigar. Não sei se você reparou isso. Ela gosta de brigar com as pessoas. E ela sempre correu atrás do que ela precisava. Ela não ia lá pedir pra ninguém, não chorava. Ela ia e corria. Ela tinha que pedir empréstimo no banco, ela pedia. Ela tinha que pedir lá pros credores dela. As agiotas, a gente nem sabia, na verdade, que a mãe tinha dívida até muito. Eu vou te falar, quando eu tinha tipo assim uns 16 anos, mais ou menos, foi quando a gente, né, sabia do problema financeiro, né? Que a gente realmente, tipo assim, foi um período mais difícil quando a gente estava morando aqui já, foi quando a gente entendeu, ups, a coisa não é bonita. Ela ficava comendo batata amassada com sal, olhando nas novelas. Aí então, teve tinha novela aqueles que era copos aquela, de mãe? suco. Mãe, que e a novela que é Mônica aquela? só dava um golinho e punha ela falava, toma tudo, sua filha da puta. Toma tudo. Eu lembro que teve uma novela lá uma vez e ela tava tendo um banquete e a gente comendo batata amassada com óleo e sal, que era a única coisa que tinha dentro de casa. E aí a mulher decidiu jogar toda a comida fora. Eu falei assim, não joga fora, dá pra mim. Mas mesmo assim que isso foi um negócio assim, né, que eu lembro, lógico, a gente tava dando risada, entendeu? A mamãe falou assim, vamos fazer um banquete, entendeu? Então ela não deixava. Minha mãe, na verdade, ela nunca deixou a gente ficar assim, deprimida por causa do que aconteceu, porque isso nunca ela permitiu. Você ficava triste perto dela, ela falou, sai de perto de mim. A mensagem é de paz. Ela falou de paz. Amor. E quem sabe muito dinheiro, quem vai chegando? Com seu cavalo. Eu preciso conferir meu papato, que eu não sei onde eu guardei, mas que eu acho que eu fiz os tal dos 20 pontos. Tudo isso é coisa de velho. A minha avó pelo menos sabia onde estava. Os caras são pra mais. Fora a minha ação da Colômbia que eu não consegui. Eu empenhava a joia na caixa. Eu tirava dinheiro de financeira. Tinha um gerente do banco, Unibanco, seu Comparino, eu nunca vou esquecer o nome dele. Ele me via, ele até sabia, ele falava assim pra mim. Espera. Era eu e uma outra lá que trabalhava na Deltec, sabe? Quando ele via as duas, ele falava assim, momento. Eu já sabia que a gente queria dinheiro. Pegava de agiota, porque eu tinha que ter dinheiro em mãos todo dia, entendeu? Para dar para eles irem para a escola, para lanche, para comida. Então, todo dia eu tinha que pesquisar onde que eu ia. Não sei como eu não fiquei louca. Ou eu sou e não sei também, né? Você acredita que um dia eu fui cortar a unha do dedão? Eu cortei metade do dedão. No cantinho. Mas e aí, melhorou ou tá meio mal ainda? Ontem eu fui dar um jeitinho nele, né? Mas melhorou faz um mês já. Que a unha encravou, tava doendo, eu levantei sem óculos e fui no banheiro, peguei a tesoura e fui cortar o cantinho, cortei um pedacinho dele. Aí fui dormir com mais dor ainda. Nossa. Eu sou louca, sabia?
Acordei de manhã feito uma louca, fui lá na oficina. Menino, um dia de camisola. Eu tirei a camisola correndo, a avó, onde você vai, sua louca? Falei, espera aí que eu já volto. Eu ficava louca. Eu era louca mansa. Eu acho que eu era louca mansa. Ai, eu fiquei louca, não sabia se eu me jogava de lá do 14º andar. O que eu ia fazer, né? Qual foi a coisa mais louca que você já fez na vida? Nossa, fiz tanta coisa louca. Mas você diz em que sentido? Sei lá, tipo, inesperada ou... Ah, uma coisa louca que eu fiz uma coisa muito louca. Eu tenho o direito de ficar calado. Tem o quê, Bingo? Depoimento? A gente tem aqui... Hoje quando falo em depoimento, eu tenho o direito de ficar calado? Paulo, voltei. Tens que deixar no varal a munição na cabeça. Olha o paraquedas que sobrou. Pelo tamanho da dona Concheta. Tempo bom, né? E lá de Itupeva também, né? Que tava o pau. Itupeva foi mais do que na Não, praia. bem, é que na Praia Grande era você e a Joana, só, que varavam a noite. Itupeva não, era todo mundo. Era você, o Paulo, quem mais? Mônica. Era... Bons tempos, né? E era na janela, né? Benê! Você veio dormir, Benê? Exatamente. Ai, que tempo bom, né? Foi maravilhoso. A gente se divertiu muito. Na Praia Grande também, a gente tem bons filmes. Ah, tem também. Do Réveillon que a gente foi. Aquele Réveillon foi... Acabou a água. Parece uma novela, né? Da Dona Xepa. Mecanismo moderníssimo de água dessa casa. Por Atenção, favor, moça. atenção, por favor. Atenção, Não, moça. não, repita. Nosso repita. reservatório de água aqui. Agora pra mim, corta em mim agora. Ricardão vai cagar. Vai cagar, Ricardo? Não, vou não. Vai tomar banho com essa água ali? Nossa, até hoje, ele também outro dia perguntou, como é que dormiu tanta gente naquela casa? Tinha 3 quartos. Na época tinha 2. Ah, era 2. Era 2, não tínhamos reformado. 2, foi no começo da casa. Ainda estava com os móveis que a Célia tinha dado, fogão, geladeira, tudo amarelo. E sem água, lembra? Sem água, eu não sei, tudo de uma boa. E a gente ria muito. Sem estresse, como é que podia, né? E acabar o mundo que a gente ria, né? Só ria. Verdade. Que delícia, A viu? gente levava a vida de forma mais leve, né? Volta em mim, Zé. Volta em mim, Zé. Paulo, voltei. Olha direitinho. Olha, descobriram de quem era. Era meu. Então, na verdade, assim, fui sempre muito bem recebido. A Jana é uma pessoa querida, sempre foi. Não tenho nada. Ainda mais que ela está na minha frente com uma pedra na mão. É que você não consegue filmar a pedra agora, né? Mas ela está com uma pedra na mão, então é meio arriscado, né? Tentar... Fala a verdade. Fala a verdade não, eu estou falando a verdade. A Jana sempre foi uma pessoa querida, ela sempre foi muito bem recebida. Não, Ricardo, parecia que ele morava com a gente, né, Dé? Até dormir tudo junto no quarto, a gente dormia, lembra? Tudo junto quem? Bem entendido, né? Tudo junto assim, né? Mas quem dormia todo mundo? Mas era que nem um moleque a mais na família, entendeu? Que tinha o Daniel, tinha o Pedro, que moravam lá em casa. Eu frequentei muito um colchão no chão da sala, né? O tique-tique é o seguinte, às vezes a gente ficava namorando e na Guayaquil ficava namorando na porta de casa, né? Naquela época, né? Antes de eu realmente poder frequentar efetivamente a casa, a gente ficava namorando na porta, né?
E aí, e o interruptor da luz da escada ficava lá em cima, então ela ficava apagando e acendendo o interruptor, que era a hora de eu ir embora, né? A hora já... Que era a hora que eu tinha que subir. A hora que eu... Porque a gente, na despedida oficial dos beijos, era do lado depois da porta, né? Porque não dava Só que era mais de meia-noite, entende? Eu tinha medo de ladrão, eles ficavam lá fora com a porta fechada. E a minha única arma era a luz. Apagava, acendia. Pra ver se eles se tocavam. Vocês se tocavam? Eles se tocavam? Muito. Na verdade, a gente já estava se tocando. Esse que era o problema, né? Você não queria que a gente se tocasse, né? E uma outra coisa engraçada é que, assim, numa dessas idas ou desses namoros na porta debaixo da escada, é que assim, a gente olhou, tava sentado no último degrau da escada e olhou pro lado e viu um saco de lixo lá. Então a gente falou, pô, alguém não botou o lixo pra fora. O que a gente fez? Simplesmente pegou o saco do lixo e botou pra fora. Só que o saco do lixo não era o lixo. Tava tendo uma mudança no escritório da Joana e todos os documentos estavam naquele saco lá. E os dólares? Os documentos. E as libras? E os passaportes? Os passaportes. Tudo dinheiro legal dos gangsters pra quem ela trabalhava, né? E foi isso. Aí, no dia seguinte só a gente veio saber dessa história. É, porque a gente já tinha ido dormir quando ela chegou com o Rui e se deu conta de que o saco de lixo não tava lá. Mas vocês pegaram... Eu tinha um amiguinho que a gente ia toda sexta-feira no baile. Inclusive tem vídeos dele. Ele e aquela... Aqui campo ali, Esse é o grande cozinheiro da festa de aniversário da Rui Bonito. Você vai embora? Eu achei que ele não vinha porque era tarde, eu fui deitar. Eles foram embora, eu fui deitar. Sorte que ele veio. Tocou a campainha. Aí eu tava sem cigarro, eu falei, ai Rui, corre lá no bar e compra cigarro pra mim. Eu te espero aqui embaixo. Sentei na escada, eu tinha colocado o saco preto bem aqui assim, né? Porque tava pesado, tinha livro, tinha... Pra que eu ia subir se eu ia descer no dia seguinte, né? Imagina um saco preto pesado, o que é? Não é nem lixo reciclável, é lixo orgânico, né? Aí, ó, eu sentei na escada assim, olhei pro lado, eu falei, caralho, que deu saco. Corri lá em cima, rodei a casa, não achei o saco. Eu falei, aqueles dois filhos da puta. Minha mãe, toda noite, era a mesma ladainha. Pergunta se tinha celular nessa época. Não tinha, né? Não existia. A mesma ladainha, a vavanceta, ó. De... Ela falava, olha o lixo, desce o lixo, lixeiro passa, ninguém levava o lixo. Mas como eu já tava lá embaixo, entendeu? Eles simplesmente pegaram o pacotinho. E antigamente o cara reunia tudo no meio da rua, para depois o caminhão vir. Eu e o Rui fomos para lá, tivemos que desembrulhar todos os sacos. Se soubesse a raiva que eu tava deles, eu queria matar eles. Falei, filhos da mãe, só porque o saco tava aí, era fácil pôr na rua, né? E vocês acham que tava fazendo uma boa ação? É, pô, todo dia a avó ainda bem que não se perdeu. Fora, o saco tá aqui. Vamos botar o saco na rua, caramba. Esquece o lixo. Ó, o lixo aqui, cara. Vamos aproveitar e botar na rua. Ó, o saco aqui, amor. E aí depois a bronca veio quando? Veio no dia seguinte. Só no dia seguinte. No dia seguinte. Que aí quase que quis matar. É. Eu, né? Sempre eu. Acho que não é pra ficar nervosa, Tico. Fala a verdade. Por que meu chefe ia me mandar embora? Você é uma incompetente, vai embora. Ou então achava que eu tinha roubado os dólares dele, né? Também. Ou então ia mandar a máfia atrás de você. É, então. Mas aí me deu 5 minutos e falei, vamos pra puta que pariu, eu vou me embora. Mas essa não foi a última vez que deu 5 minutos nela e ela decidiu ir embora da nossa casa. Teve um dia, já na outra casa, na casa que a gente mora hoje, que eu e meu irmão, a gente ficou jogando videogame de madrugada. A gente também era novo. Nossa, aquele domingo. Eu tava no hospital, o papai tava comigo, eu tinha tirado Você uma tava no pedra hospital. rio. Isso, aí ela foi ficar com a gente, né? E aí a gente passou a madrugada jogando videogame e depois dormiu até meio-dia. Só que meio-dia? Então, a gente dormiu, perdeu a hora. E eu a gente fiz a comida.
Eu dei uma arrumação lá embaixo, limpei as coisas, fiz macarrão, fiz sopa, fiz não sei mais o que. Mas vocês jogaram videogame à noite e não desligaram da televisão, 7 horas da né? manhã, né? Aí almocei, lavei a louça, fui sentar lá fora com os cachorros. Tava um dia Viu a vida feio. passar, né, irmão? Nossa, que dia feio, aqueles passarinhos cantando, sempre o mesmo passarinho, sempre a mesma árvore. Foi me dando uma sufocação, eu saí, subi. Levanta, Isabela, me leva embora agora. Não, vó, mas calma, vamos tomar um café. Não, eu quero ir embora agora. Calma, vó, fica mais um pouco, vamos jogar um buraco, né, vó? Não, tem que ir embora. E os dois me obedeceram. Levantaram da cama de fininho, se arrumaram e vieram me trazer embora. Ah, mas sempre, né, vó? E o banquinho de casa, hein, vó? Quando eu penso em você no banquinho, assim, de casa, na frente de casa, né? Fumando cigarrinho. Fumando meu cigarrinho. Fumando cigarrinho, refletindo sobre a vida, né? Refletindo sobre os bons tempos. Mas aí fui para os Estados Unidos para tomar conta dos filhos do Paulo, mas não aguentei, fiquei lá 6 meses tirando neve da calçada. Que ele, como era o banco que pagava a casa para ele alugou uma casa de esquina, que fazia assim e assim. E aí quando nevava eu tinha que fazer assim e assim para limpar. Desde a garagem, que eram 2 garagens, eu vinha para aqui, mas todo dia, sabia? Todo santo dia. Fazer toda aquela limpeza que a gente fazia, de retirar a neve da garagem, lembra? Sempre quando tava tudo congelado, porque ninguém queria tirar aquela porcaria daquela neve lá. Meu pai não queria comprar também a maquininha para tirar neve, então ele deu realmente algumas pás ali pra gente e nós tínhamos essa missão, né? De limpar aquela neve toda, todo dia, toda hora, naquele frio. E acho que depois disso você, né? Você nunca mais foi a mesma naquele lugar, né? Você começou a usar aquele moletom cinza maravilhoso, você lembra? Você lembra daquele moletom, Jujuba? Aquele moletom lá, tava junto com você, era todo dia, de manhã, de noite, você tava com aquele moletom cinza. E eu fiquei, eu fui para lá em janeiro, parou de nevar em abril. Era todo dia, sabe o que é todo dia? Me deu uma depressão, Tico. Porque 4 horas da tarde já era noite lá. Eu acordava de manhã, levava o Paulo de carro até a estação, vinha, pegava os meninos, levava para a escola. E o Daniel era triste, porque eu levei 2 agasalhos para lá, sabe? Era meu agasalho de presidiária. Eu não estava com um, estava com outro. Aí eu levava o Daniel é igual o Paulo, todo riquinho, né? Vó, não precisa me deixar na porta, me deixa na esquina. Vó não, que eles não me chamam de vó, né? O João me deixa na esquina. Ele tem a vergonha, acho que do meu uniforme. Agora tem a melhor parte, né? De não chamar ela de tia. Que ela quer morrer. Como começou essa... Como que ela, né? Porque é só a Jo, a Joana. Não tem tia Joana nessa história. Nunca teve? Nunca teve tia Joana nessa história. Que aí, olha, não sei como começou, né? Quando eu me referia a Célia e a Cida para os meus filhos, eu falava a tia Célia, a tia Cida. A sua mãe e a Cida, liga lá para a Joana, né? Vai lá falar com a Joana. Nenhum de vocês me chama de tia. Por isso que um dia queriam passar o trote, um cara falou, oi tia, eu falei, vai tomar no seu cu, eu não sou tia de ninguém. Eu não tenho sobrinho. Sabe, para passar o golpe, que tinha quebrado o carro, que ele precisava de dinheiro. Não tem. De um lado foi bom, você vê se nós Tá vendo? já ia cair no golpe dele. O único que me chama de tia é o Luiz Fernando, o neto da Cida. Só. Meus netos não me chamam de vó. A Isabela e o Lucas chamam. Sim. Mas a Isabela de vez em quando me chama de Joaquina. A Helena. Helena. O Daniel nunca me chamou de vó. Nunca ouvi ele me chamar de vó. Porque quando ele nasceu,
Eu era chefe de gabinete da Coap. E eu pus os meus 3 filhos para trabalhar lá. Então eu falava para eles, quando vocês entrarem lá no gabinete, não vão falar, não, mãe, né? Chamar como os outros me chamam. Então eles me chamavam de Jojo, Joana. E o Daniel cresceu ouvindo eles falar. Aí eu falava, o Daniel falava Jojo. Eu falava, não é Jojo, é vovó. Jojo. E ficou. Aí o Pedro ouvia o Daniel me chamar de Jô. Aí me chamava de Juba Lula, Jujuba. Mas eu nunca tive a felicidade de ouvir os 2 me chamarem de vovó. Não. Nem seus sobrinhos, né? Nem de tia. Nem de tia. Tem uma mágoa. Vai lá com a Jojoca. É só, vai lá com a Jojoca. Então. É sempre lá, vai lá com a Jojoca. A tua mãe que falava Jojoca? Vai lá com a Jojoca. Hoje eu tenho que fazer um trabalho também. Você vai tomar no mais que o cu do seu cu e não me dormita. Ai, meu. Você ajuda de filmar. A câmera registrando. O que falta nesse país é comer. Se na cadeira. Falta uma classe. Daqui, ó. Aqui, ó. Você entendeu bem, né? Com todas as letras, né? O mais profundo aí. Na boca. Vai pro Faustão, ó. Vai pro Faustão, ó. Você não tem isso. Quando você ia mandava a Joana levar você passear lá na Rua das Flores. Cobra Azul, cara. E ficava, como é, xingando. É, todos os palavrões mandava, né? Mandava os cumprimentos para os transeuntes, né? Ah, manda aquele pra aquele lugar, né? Quer dizer que era que incentivava. Ela que incentivava, tipo. Você morrendo de vergonha. A grande vila, sua tia Joana. Cara de pau. Né, Joana? O vocabulário, ó. Vocabulário. Só acrescendo no vocabulário. Tá bem afinado. Eles adoravam passear, né? Bons tempos. Tinha aqueles ipês, então no inverno caía tudo no chão, ficava um tapete. E aonde eles queriam ir era lá. E não fui eu que ensinei, porque eu estudei no Sacré-Cœur de Marie. Eu também. Eles iam com a cabeça de fora, ô filho da puta, vai tomar no seu cu. E eu morrendo de vergonha, né? Sei. Mas eles adoravam. Não sei com que eles tinham o cabelinho tudo loiro, ficava tudo esvoaçando, eles com a cabeça fora da Brasília, chegando os outros. E a Joana, também lá na Cerro Corá, era a mãe de todos. Os meus filhos, quando chegava, eles jantavam na minha casa, principalmente o Fábio. Depois ele subia, vou na Jô. Tudo vai na Jô. Nunca e a filha ela não de falava, tia. não é Jô, é tia Jô. Não, vamos na Jô. E o Fábio chegava lá, sentava e comia arroz e feijão e banana picada com a Mônica. Agora o Vi não, né? O Vi queria torrada. Uma vez você deixou ele lá, eu falei, Vi, você quer comer alguma coisa? Tem uma torradinha? Até hoje é assim. E o Luiz Fernando também, né? Ele fala da Joana, os olhinhos dele assim, você vai lá, vovó? Uma vez ele me falou que ia lá na sua casa pra te ver, né? Vamos lá ver a tia Joana. Você vai lá, vovó? Tava nós 3 na casa da tia Joana. Você tava, acho que, fazendo era algum bolo, algum pudim. Estava te ajudando a preparar os ingredientes e colocamos no forno. Acho que depois lá de ficar pronto, quando a gente tirou, o bolo se desfez. A gente deu cada risada. Pra variar, né? Pra variar. Os bolos da Joana, tudo queima, ok. É engraçado, você até tirou uma foto e mandou pra André, eu lembro. Ou fica seco demais, ou fica pequenininho. Ou ela queima o pudim. É esse de não esmorecer, de levar as coisas no bom humor, entendeu? No máximo possível. E se esmorecer e chorar é rápido e
enxuga as lágrimas e vai pra luta, né? Aquela coisa assim, tipo, só serão pisoteados aqueles que ficarem no chão. Então, acho que o legado dela pra mim é esse, assim, tipo, de batalha mesmo e de enfrentar as coisas com humor. Hoje ela perdeu bastante desse humor, ela tá mais intolerante, mas a gente dá o desconto dos 83. Ah, ela fez assim pra 83, mim. Eu tô contando pra todo mundo, olha lá, ela fez assim. 83. É isso, é esse riso, essa palhaçada, entendeu? O mandar pra Paris, pra Londres, para os Estados Unidos, tipo assim, vai pra Paris, vai. A mãe sabia que eu tinha prestado vestibular, eu falei, você passou? Eu falei, passei, mas acho que não vai dar esse ano. E ela me deu o dinheiro da matrícula. Eu também não tinha, mas ela produziu o dinheiro, não sei como lá. Então foi vários resgates, né? Que se você começar a parar e pensar, tem um monte. Mas esses foram importantes, né? Porque eu já era adulto o suficiente para me dar conta da natureza do resgate, né? Então, por ela eu acabei entrando na faculdade e durante os anos também, muitos desses anos da escola, com as dificuldades em casa, ela me ajudou várias vezes. Nem sei quantas. Mas ela era mesmo, era mãe, pai, avô, era tudo. Ela como a avó Concheta foi... falar que é especial é underwhelming, né? Não chega a explicar a história inteira. A Joana. Então ela foi uma mãe que, na verdade, ela gerou independência nos filhos. Então ela não deixava a gente ser dependente dela, particularmente porque ela sempre se preocupava, né? Pelo menos ela passava essa preocupação de que se um dia ela não estivesse lá, a gente saberia se virar sem ela, né? Porque ela era única, né? Não sei se tem uma palavra para descrever. Eu sei que ela era independente, louca, irreverente, falava o que queria quando queria, né? Apesar de ter sido secretária, né, que é aquela posição mais submissiva, né, da mulher, né, que tem que se vestir, pôr maquiagem, tudo, ela não era muito desse estilo, não. Então ela, acho que, não sei qual foi eu não posso falar que ela teve um papel, eu não posso, ela teve muitos papéis, né. É uma realidade da vida essa. Você tem que ter confiança em você. Tem gente que é dependente dos outros, né? Muito dependente. Eu tenho que acreditar em mim. Eu não posso ficar na dependência de ninguém. Não é? Eu tenho que arrumar força e da maneira que eu puder eu vou me fazendo as coisas, né? Eu tenho que contar comigo. Tem uma música da Simone que ela cantava: começar de novo e contar comigo, né? É assim mesmo. Você tem que contar com você. Começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o bar. Você tem que acreditar em você. Ter me socorrido, começar de novo e contar comigo,
vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas esporas, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas esporas, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena já ter te esquecido. Começar de novo. Tá olhando só pra mim, olha pra ela Não, também. A gente vai ficar aqui só assim, Ela- mãe, conta aquela, mãe, conta aquela. É, então. Entendeu? Ah, eu vou esticar minhas Aí perninhas. ficou 3 horas arrumando, você deu um chute no negócio e mandou lá longe. É bom que eu já vi isso. Nossa, aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida, Tico. Nossa, eu queria matar eles, eu me via matando eles. Enquanto eu abria os sacos de lixo da rua. Que eu tenho esses rompantes, sabe? Sim. De italiana. Sim. Bem italiana mesmo. E eu fui que nem uma louca lá brigar com o homem. Dona, eu não tenho passarinho preto aqui não. Era eu e a Laís. Que a Laís dormia em casa, né? Era muito engraçado aquela época. Graças a Deus ninguém me matou. Porque eu tinha que ter dinheiro em mãos todo dia, entendeu? Pra dar pra eles irem pra escola, pra lanche, pra comida. Então todo dia eu tinha que pesquisar onde que eu ia. Não sei como eu não fiquei louca. Ou eu sou e não sei também, né? Eu sou louca, sabia? Aí pegamos a estrada. E todo mundo cantando no carro, a avó, vamos cantando, que eu não tô conhecendo essa estrada, porque pra Itu não tinha esses fios. Nós chegamos, sabe aonde? Em Piracicaba. Olha, a avó ficou tão louca. Oh, meu Deus. Fala uma marca de um uísque aí. De whisky? É. Mas é uma cidade na Inglaterra, é isso? Não, como que fala o uísque escocês? Nós vamos pra Escócia. Eu preciso lembrar para lembrar da palavra, entendeu? E a gente é tonta, né? Vai na aula dos outros, fica com pena dos outros e se fode, né? Eu tá gravando, né? Desculpa. Ai, pega pra mim. É a Cida. Alô? Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Ficou cozinhando pra gente.
gente Ai, semana. vocês me mandaram Nem cozinhar o pra cachorro. cachorra. Foi triste aquela cena. Ah, mas só se for pra cozinhar pra Júlia, porque por nós... Difícil descrever minha mãe, porque ela teve muitos papéis, né? Ela é mãe, ela foi gerente, ela foi pai, ela foi educadora, né? Ela foi um pouco de tudo. Então eu não sei se ela teve um papel, mas ela teve vários, né? Foi, eu fui pra lua de mel em Florianópolis, você foi comigo. Pois Pra mim ela é uma amigona mesmo. Que eu adoro conversar, dar risada, assistir filme junto. Que bonitinho, o nenenzinho ali, olha, Zé Carlos, olha a pontinha dele. A mamãezinha barrigudinha, o filhinho marquinho, olha. Faz aquela família retardada, né? Eu esqueço que eu tô sendo gravada. Daí... Ai, meu Deus, desliga um pouco isso. Outro dia eu falei pro médico, eu tomo isso há 50 anos, o senhor acha que eu agora vou viciar? Não é cretino esse médico? Fala a verdade. Não adianta você ficar rezando, fazer uma novena que nem eu fazia, para Deus me dar uma solução para os meus problemas. Eu ia no ônibus, juro por Deus, eu ia rezando trabalhar. Meu Deus, onde que eu vou arrumar dinheiro hoje? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. A gente rezava todo santo dia. É, esse mundo tem história, viu, Tico? Não, olha, só rindo, viu, Tico? Das minhas peripécias.